Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí com muito assunto importante pra gente abordar. Vamos trazer aí pra vocês todos os detalhes do jogão de ontem à noite entre Vasco e Fluminense pelo Sub-20, né, quartas de final da Copa do Brasil. Vamos também falar bastante sobre o jogo do próximo domingo contra o Bahia e sobre essa rodada, que terão 4 jogos que nós vascaínos vamos ter que ficar ligados, secando os nossos adversários, e também vamos trazer novidades aí sobre o julgamento que acontece hoje no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, referente à liberação de São Januário aí para ter presença de público já nos próximos jogos no Rio de Janeiro, e também sobre as grandes mudanças, né, e ótimas mudanças feitas pela 777 no comando do futebol vascaíno, né, anunciadas ontem à noite. Então já quero convidar todos vocês a acompanharem, assistirem o vídeo até o final, para ficarem por dentro aí, né, ligados de todo esse noticiário vascaíno. Peço aquela ajuda, aquela colaboração da rapaziada, ó, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do nosso vídeo. Convido você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para se inscrever. Estão faltando aí 10 vascaínos, né? 10 vascaínos ou vascaínos para se inscreverem aqui no canal, para a gente chegar à incrível marca de 458 mil torcedores aqui nessa família gigantesca do nosso canal do YouTube. Então você que não é inscrito, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho e venha fazer parte da nossa família vascaína. E antes da gente dar o pontapé inicial aqui, queria deixar um recadinho da Mais Ágil, né? A empresa que ajuda você a sacar o seu FGTS, Fundo de Garantia, de forma antecipada. Tá precisando dessa grana? Manda uma mensagem para eles, ou nesse número que está na tela, ou no primeiro link na descrição do vídeo, que eles vão te ajudar em menos de 24 horas a estar com essa grana na sua conta bancária. Combinado? Então bora começar o vídeo com notícia não muito boa, mas não deixa de ser uma notícia importante, né? Ontem à noite tivemos um jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, Vasco e Fluminense, jogo que aconteceu em São Januário, portões fechados ainda, né? Não podemos ter presença da torcida ontem porque o Vasco ainda não está liberado. São Januário segue interditado para a presença de público. A gente vai falar sobre isso já já aqui no julgamento que vai acontecer hoje à tarde. Mas um jogão, né? O Vasco saiu atrás do placar, logo depois empatou, né? Acabou que no final do jogo foi 3-3. Teremos na semana que vem, lá na Ilha do Governador, o jogo de volta, né, para definir quem vai se classificar para as semifinais. E, cara, o Vasco ofensivamente fez uma grande partida, criou muitas oportunidades. Os destaques para mim foram ali o Carlos Eduardo, o Ryan, que também fez um bom jogo, e para mim o grande atleta ali do Vasco ontem no comando de meio de campo e do ataque foi o camisa 10, o JP. Fez um grande jogo, não fez gol, mas ainda assim um jogador de muita intensidade, puxando contra-ataque, muita velocidade, teve algumas oportunidades de cabeça também. E a informação que eu tenho é que o departamento de futebol profissional, o Emiliano Dias e o Ramon Dias, ficaram muito impressionados, e estão muito impressionados com o JP, e a qualquer momento ele pode ser pensado, né, pode ser aproveitado já no time de cima, né, pode ter um destaque aí já aparecendo nos jogadores relacionados para jogos do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, o Vasco volta a encarar o Fluminense na semana que vem, e esse é o único torneio, né? O Vasco infelizmente não vai poder disputar o Campeonato Brasileiro da Série A Sub-20, porque infelizmente ficou fora da lista dos 20 clubes ali que estão, né, nesse ranking da CBF. Então, como sempre, o Vasco sendo prejudicado, já é de costume, né? Mas desejo toda a sorte do mundo. A gente vai estar presente semana que vem para acompanhar esse jogo da molecada lá na Ilha do Governador e fazer a cobertura especial para vocês aqui no nosso canal. E outra informação do Sub-20 também, que surgiu ontem à noite, que o atacante Juan Batata, que é o líder de gols do Vasco na temporada na categoria, está sendo negociado, está sendo vendido para o futebol ucraniano. A gente vai buscar mais informações agora no decorrer da manhã, para hoje à tarde trazer aí com convicção exatamente para qual clube que ele está se transferindo, quais são os valores dessa negociação. Uma negociação um certo estranha, né? Um garoto muito jovem que não teve oportunidade profissional. A gente não sabe se tem aí influência de empresário, se o próprio jogador pediu para ser negociado. Então a gente vai buscar tudo isso e trazer para vocês no vídeo de hoje à tarde. Mas enfim, bora falar agora de Bahia e Vasco e sobre essa rodada. Primeiro falar um pouquinho sobre a rodada, né? Que teremos muitos jogos importantes para a gente ficar de olho.
Começando já no sábado, Goiás encarando o Internacional. Goiás, que apesar de estar com 24 pontos, né, bem à frente do Vasco nesse momento, não deixa de ser um adversário direto. O Goiás vem oscilando muito, né? O Goiás perde um jogo, ganha outro, empata outro, então ainda ali tá na alça de mira do Vasco, né? A gente vai ter que torcer pro Goiás ou perder ou empatar esse jogo contra o Inter que também não vem muito bem, diga-se de passagem, né? Outras partidas aí importantes são Corinthians e Palmeiras. Às vezes você vai falar, pô, Mário, mas o Corinthians tem 9 pontos a mais que o Vasco. Mas ainda assim, o Corinthians também tá oscilando demais e não vem jogando bem. Então, perdendo pro Palmeiras aí, o Vasco vencendo, a gente já em curta distância pula para 6, lembrando que o Vasco tem um jogo a menos também, então é mais um jogo para a gente ficar de olho. E os outros dois jogos são um confronto direto nessa briga contra o rebaixamento, América Mineiro em casa, encara o Santos. O placar ideal seria ou uma vitória do América Mineiro ou um empate, né? Torcer para o Santos não vencer esse jogo para não se distanciar do Vasco. E São Paulo encara o Coritiba em casa, então torcer para que o São Paulo possa ganhar essa partida e segurar o Coritiba atrás do Vasco da Gama. Mas tudo isso não vai chegar a lugar nenhum se o Vasco também não fizer o seu dever de casa, né? Não conseguir ali pelo menos um empate, um pontinho, né? O ideal é uma vitória contra o Bahia fora de casa. Lembrando que o Bahia vai ter 2 desfalques muito importantes, 2 jogadores de meio de campo, Iago Felipe e o Cauli. O Cauli que vem sendo um dos grandes destaques, né? O armador de jogadas, o cérebro ali do meio de campo do Bahia. Esses dois não jogam contra o Vasco. Do lado de cá, a gente tem apenas um desfalque, né? Apenas um jogador que não poderá jogar, que é o Zé Gabriel, que está suspenso, e temos aí alguns jogadores brigando pela vaga. Cauã Barros, Marlon Gomes e Jair. Existe uma pequena possibilidade, mas pode acontecer também do Guery Medel ser adiantado para jogar como primeiro volante e o Capasso ou o Maicon entrarem ali na zaga, né, para jogarem ao lado do Léo, que é um dos reforços que volta, né? O Léo cumpriu suspensão automática no último jogo contra o Palmeiras, volta ao time titular aí, né? Fez muita falta, diga-se de passagem, nesse último jogo. E o outro reforço, talvez aí o grande reforço do Vasco na temporada, talvez não, com toda certeza, é o francês Dimitri Payet, nosso camisa 10, nosso craque aí, que vai estar disponível, vai viajar com a equipe, vai ser relacionado para o jogo, mas a grande dúvida, a grande questão é, será que o Payet entra como titular? Eu acho pouco provável pela questão física e de adaptação ainda, né? Eu acho que o Payet entrando como titular pode até quebrar um pouco esse ritmo do meio de campo do Vasco. Acho que o ideal seria ele ficar no banco de reservas e entrar no decorrer do jogo, entrar no decorrer da partida ali, de acordo com a necessidade do Vasco aí num segundo tempo. A provável escalação deve ser Léo Jardim no gol, nossos 2 laterais, Robson Bambu deve ser mantido pela direita e o Lucas Piton na esquerda. Dupla de zaga eu acredito que será mantida, né? O Guery Medel e o Léo Pelé. Meio de campo, tô acreditando que o Cauã Barros vai ganhar a vaga do Zé Gabriel pela intensidade do Cauã, pela velocidade, pela marcação. Então acho que ele vai ser o escolhido para jogar ao lado do Praxedes e também do Paulinho Paula. E lá na frente a gente deve ter o trio de ataque mantido: Peck, Vedet e o Serginho ali, né, jogando um pouco mais aberto pelo lado direito. Mais uma vez, volto a repetir para vocês, se o Vasco jogar da mesma forma que jogou os seus últimos 4 jogos, contra Atlético Mineiro, Grêmio, Bragantino e Palmeiras, não tem por que nós não acreditarmos numa vitória, num grande resultado, mesmo jogando fora de casa lá na Fonte Nova contra o Bahia. E lembrando que o Bahia vem muito pressionado, tomou uma goleada do Botafogo na última rodada, né, e tá ali naquela beira da zona do rebaixamento. Torcedor baiano aí muito preocupado com as atuações do Bahia, diga-se de passagem. Então tô acreditando sim nessa vitória do Vasco. Quero que você deixe nos comentários seu palpite, sua expectativa para o jogo, e lembrar também que nessa semana nossa parceira do canal, a 1xBet, né, uma casa de palpites aí esportivos, tá com uma promoção exclusiva de bônus de boas-vindas que podem chegar até R$2.000 para você que se cadastrar e usar o código promocional Mário Vasco. Muito fácil, vou deixar no primeiro comentário fixado o link da 1xBet e o código promocional Mário Vasco para você garantir esse bônus de boas-vindas, esse presente da 1xBet para você que é inscrito aqui no canal.
Combinado? Bora agora falar de assuntos muito importantes. Primeiro, julgamento. Hoje, à 1h30 da tarde, o Tribunal de Justiça, o TJRJ, né, do Rio de Janeiro, vai estar julgando a interdição do nosso estádio, da nossa casa São Januário. Acredito, todo mundo acredita, os advogados do Vasco, a mídia, né, todo mundo que está ali cobrindo essa situação, que São Januário será liberado, até porque houve uma grande comoção, muitas pessoas, muitas famílias dependem dos jogos do Vasco em São Januário para sobreviver ali no entorno, a Barreira, comércios, barzinhos, cafés, a galera que faz ali aquele comércio informal em dia de jogo, vendendo cerveja, refrigerante, vendendo ali comida, né? Então, realmente é uma situação muito, muito preocupante para essas pessoas e, apesar de tudo isso, né, não só essa questão, mas o Vasco já cumpriu a punição que foi imposta ao clube de 5 mandos de campo, já deveria ter tido São Januário liberado. Então, pelo que tudo indica, hoje teremos essa confirmação, né, essa alegria da gente poder voltar a mandar jogos no nosso Caldeirão com a presença da nossa torcida para empurrar a nossa equipe aí a grandes vitórias nesse restante de campeonato brasileiro. E agora falar sobre 777, comando do futebol do Vasco, porque tivemos ontem o anúncio oficial, finalmente, né, veio o anúncio oficial das mudanças que foram feitas no comando do futebol vascaíno. Saiu da vaga de presidente, né, de CEO, que é Chief Executive Officer da Vasco SAF, o Luiz Melo, né? Ele que ainda estava ali convivendo no dia a dia do clube, agora foi oficializada a sua saída, graças a Deus. Eu, sinceramente, nunca achei que o Luiz Melo deveria ter sido apontado nesse cargo, né? Um cara que participou dos últimos 2 rebaixamentos do Vasco, um cara que atrapalhou muito o Vasco em grandes contratações nesse passado recente. Ele foi responsável pela saída do Germancano também. Então, agora oficializada a saída dele, né? Da Vasco SAF, e foi oficializada também a permanência do Lúcio Barbosa como CEO, né, como representante agora na vaga que era do Luiz Melo. O Lúcio Barbosa, anteriormente, ele era o CFO, que é o Chief Financial Officer, né, ele era o responsável pelas finanças do clube, e agora ele assume esse cargo de presidente, ou enfim, eu chamo de presidente para ficar mais fácil para a rapaziada, mas o cargo mais importante da Vasco SAF. Muita gente critica o Lúcio Barbosa, né, muita gente fala muita coisa dele. Eu vou falar para vocês, um cara muito experiente, um cara com vasta rodagem no mundo financeiro aí, não só no Brasil, mas empresas aí também de fora do nosso país. E o melhor de tudo, é um cara que, ó, torce pro Vasco da Gama, é sócio do Vasco da Gama, um torcedor de arquibancada, um cara que ama, respeita e luta pelo nosso clube. Ontem ele estava na CBF brigando pela questão lá, né, da arbitragem, estava lá junto com outros representantes do Vasco, questionando a CBF. Então isso é muito bom, ter um representante que torce e representa o nosso clube. E também tivemos ontem anúncio que a Kátia dos Santos foi ali apontada para substituir o Lúcio Barbosa na vaga de CFO, né, nessa vaga aí de controle das finanças do clube. A Kátia, que também tem muita experiência, já trabalhou na Áustria, na Europa, enfim, uma mulher aí com muita rodagem e muita bagagem para poder ajudar a ajeitar as finanças do nosso Vascão. Então isso aí realmente é muito importante. A gente não pode esquecer que fora de campo as coisas também têm que funcionar. Para o Vasco fazer grandes contratações, para o Vasco fazer grandes investimentos, reforma de São Januário, enfim, toda essa questão do futebol, poder ter essa bagagem financeira, as coisas fora de campo tem que estar funcionando, e nada melhor do que ter profissionais muito gabaritados para fazer com que isso aconteça. Então fico feliz aí, né, o Nicolas Maia, que é um dos executivos mais importantes da 777, né, rasgou elogios aí ao Lúcio Barbosa e também à Kátia dos Santos, e agora é torcer para que dentro de campo as coisas continuem evoluindo, que o Ramon Dias continue, né, dando cada vez mais consistência e intensidade para esse time do Vasco da Gama. Fiquem ligados, galera, que hoje à tarde nosso vídeo vai ao ar às 4 horas. Talvez o YouTube não mande a notificação, tá tendo alguns probleminhas aí com envio de notificações pra rapaziada. Então já fica o aviso, todo dia tem vídeo 5 da manhã, acordou? Já vem aqui no canal assistir o primeiro boletim informativo, depois todos os dias, 4 da tarde, tem o segundo vídeo, e depois às 8h35 da noite nós fazemos as nossas tradicionais lives, né, mesas redondas. Então não perde, não fica por fora, para você poder ficar por dentro. E sempre que puder também compartilhar o vídeo, a gente fica muito agradecido, né? O YouTube às vezes não manda notificação, a gente às vezes é boicotado por algum motivo, então quem puder dar essa moral, compartilhar, grupo de WhatsApp, postar no Facebook, de repente chamar um amigo vascaíno, chamar aí um compadre, um familiar vascaíno para se inscrever. A gente também ficaria muito feliz com essa ajuda de vocês, beleza? Então é isso, um grande abraço,
De vascaíno para vascaíno, deixa o like, se inscreve, bora pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu!